Olá, sejam bem-vindos. Leonardo Pivetta falando. Estamos iniciando o Quanto Rende, um programa especial, o nosso 12º programa. Estamos completando aí um ano de bastante persistência e constância nesse projeto e com certeza aí a gente vem se esforçando para melhorar tanto na técnica de edição dos áudios, mas também na técnica oratória para que o assunto possa fluir e todo o conhecimento e os estudos que a gente vem fazendo ao longo do mês possam ser transmitidos de uma maneira simples, didática e que seja realmente algo agregador, não só para os investimentos, mas também para a vida no mundo dos negócios. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mês de agosto, que foi um mês excelente para as ações brasileiras. Nós tivemos uma alta de 6,5% no Ibovespa, tivemos várias máximas históricas sendo batidas semana após semana. E, de fato, o grande motor disso não foi as questões internas do país, mas sim as questões externas. Então foram os estrangeiros que foram os grandes protagonistas deste movimento aqui no país. E neste programa especial iniciamos respondendo uma pergunta. O ouvinte trouxe uma pergunta sobre qual seria, na minha opinião, uma Selic ideal. Uma pergunta que é difícil de responder, inclusive é a pergunta de 1 milhão hoje no mercado financeiro. Mas o que nós podemos passar com certeza é que a taxa Selic, a taxa de juros em qualquer país, ela serve para controle da moeda em circulação e, consequentemente, ela ajuda a baixar a inflação. E num ambiente que nós temos igual ao nosso país, o Brasil, onde nós temos um governo que gasta bastante, não tem tanta responsabilidade fiscal, a tendência é que nós tenhamos uma taxa de juros estruturalmente mais alta por 2 motivos. O primeiro é porque os investidores enxergam que provavelmente nós teremos aí uma inflação mais alta, mais endividamento, e essa questão do endividamento, quanto mais dívida o governo precisa emitir, maior é o risco e maior, obviamente, será o prêmio que os investidores exigirão destes títulos. Em resumo, para trazer a inflação para baixo, é juros para cima. Mas para afirmar qual é o nível da taxa de juros, isso é o que os economistas vêm estudando há um bom tempo e nenhum modelo é 100% exato para responder esse tipo de questão. Falando um pouco então dos desempenhos dos ativos, né? O Ibovespa subiu 6,5% em real e também em dólar, então puxado aí com certeza pelo setor financeiro, que teve na média uma alta de mais de 13% no mês. E incrivelmente no mês de agosto nós não tivemos nenhum indicador financeiro aqui no Brasil, né, especialmente, que foi negativo, né? Então nós tivemos de fato um mês muito bom para o mercado financeiro como um todo. Como sempre, começamos falando do cenário macro. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma sinalização bem forte do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, sobre a possibilidade real do início do ciclo de corte de juros acontecer agora em setembro. E isso foi reforçado pelos dados de emprego dos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado, e também a inflação e o PCE, né, o deflator PCE, que mede o consumo das famílias, vieram também em linha com o esperado, que eram números fracos, e isso então tornou o ambiente propício para um afrouxamento da política monetária americana. E embora o PIB do segundo trimestre do ano tenha vindo acima do esperado lá nos Estados Unidos, por boa parte do mês de agosto, os investidores ainda estavam precificando uma possibilidade de recessão forte na economia dos Estados Unidos. E na Europa nós temos uma inflação que ainda persiste em não ir para o centro da meta traçada pelo Banco Central Europeu, e as principais economias do bloco, principalmente a Alemanha, estão com números muito fracos no mercado de trabalho fraco, uma economia, principalmente quando se olha para a manufatura, nós vemos uma economia alemã, que é a maior economia da Europa, com bastante dificuldade de tracionar e gerar crescimento. Neste contexto, nós tivemos acontecimentos bem fortes na Ásia, principalmente no Japão, que iniciou o mês de agosto com o Circuit Breaker. Então, nós tivemos aí
uma grande aversão ao risco em virtude da alta dos juros feitas pelo Banco Central japonês e também pelos dados fracos na economia dos Estados Unidos. Isso desencadeou aí um movimento de encerramento de posições, porque o Japão, com sua política de juros negativas, era o grande financiador global dos investidores para o chamado carry trade. E claro, alguns números também vieram da China, números inclusive preocupantes no que tange ao crescimento econômico do país. Fica cada vez mais distante o atingimento da meta de crescimento do país para este ano, e essas expectativas de uma China mais fraca têm derrubado o preço das commodities, principalmente o petróleo e o minério de ferro. Porém, o que os investidores aguardam mesmo é a tomada de decisão de Pequim, do governo comunista chinês, para saber se vamos ter alguma medida que impulsione o crescimento da economia chinesa. Talvez o grande catalisador do momento atual da economia chinesa foi um vídeo que circulou na internet nesses últimos dias, que mostra a demolição de 15 prédios lado a lado numa cidade chinesa. Isso talvez seja a bolha estourada, aquela bolha que se falava do mercado imobiliário chinês. Vinha assim sido alertado há bastante tempo por vários analistas, e isso de fato chegou no momento no qual nós temos o estouro dessa bolha, e a economia chinesa então tem sofrendo muito para se recuperar desse baque. Enquanto isso, no Brasil, nós tivemos uma valorização bem importante nas ações, e isso foi basicamente financiado pelo investidor estrangeiro. Esse investidor entrou com quase 10 bilhões no mês comprando ações, e realmente fez o que a gente já vinha destacando e apontando há algum tempo, que quando o fluxo melhorasse um pouco, as ações brasileiras então teriam uma performance bem forte, e foi exatamente isso que aconteceu. Demorou um pouco para esse movimento acontecer, mas nós vimos então recordes históricos de alta da bolsa sendo batido aí dia após dia durante o mês de agosto. Gabriel Galípolo foi indicado como próximo presidente do Banco Central, então isso não tirou muito da atenção do mercado, porque os investidores realmente estão esperando a próxima reunião do Banco Central brasileiro para entender qual vai ser o posicionamento da autoridade monetária. Ademais, o fiscal continua pesando muito, pois nós não tivemos nenhuma mudança estruturante, inclusive os investidores e muitos gestores têm dúvida quanto à verdadeira aplicação dos cortes de gastos, e a LDO de 2025, o projeto de lei aí que regimenta todos os gastos do governo para o ano que vem, também veio bem aquém do que o mercado esperava, inclusive sendo bastante otimista, segundo alguns analistas, em relação às receitas que o governo terá ao longo do ano que vem. Em resumo, o mês de agosto começou com uma atenção bem grande no mercado financeiro lá no Japão, com 2 circuit breakers sendo acionados, e depois desse acontecimento nós tivemos uma melhora bem rápida nos mercados internacionais e consequentemente no mercado brasileiro. Esse fluxo estrangeiro foi impulsionado pela queda do juro longo dos Estados Unidos, então muitos analistas têm apontado que essa relação entre a bolsa brasileira e os juros longos americanos tem se intensificado nesse ambiente atual, que é um ambiente que nós temos uma inflação que persiste, elevada em praticamente todo o mundo. E aqui no Brasil, nós vivemos um momento bem delicado, eu diria, porque a questão fiscal pesa bastante, e essa questão fiscal não tem sido mostrado que nós teremos uma solução rápida, porque o governo segue gastando bastante, inclusive isso apareceu nos dados do PIB que foram divulgados, e também a reforma tributária, que nós tivemos a confirmação da equipe econômica que nós teremos o maior imposto do mundo, o maior IVA do mundo, como eu já tinha escrito num artigo lá em novembro do ano passado, né? Então, conhecendo um pouco da história do país aí, dos
comandantes atuais do nosso estado, a gente consegue, né, saber o que eles vão fazer em virtude das escolhas que eles têm feito ao longo dos últimos 30 anos. E tanto a questão fiscal quanto a reforma tributária pesam bastante, principalmente na questão do crescimento futuro do país, pois um déficit fiscal grande gera dívida para ser paga e o governo vai com certeza ter que ou aumentar os impostos ou gerar inflação, e isso penaliza todo o crescimento, a dinâmica da economia e vai restringir o investimento no país, que aí nós vamos viver provavelmente aí um período com pouco aumento de produtividade, que é o que realmente gera riqueza para o país. Mas cabe lembrar também que o mercado financeiro é desconectado da economia real, então nós podemos ter uma economia que não anda tão bem, mas o mercado financeiro, por questões externas, ele ir muito bem, que é o que nós vimos aí durante todo o mês de agosto. E não há nenhuma dúvida no mercado que para sanar isso, pelo menos momentaneamente, no curto prazo, o Banco Central vai ter que agir e aumentar os juros. Fala-se em juros em 12% até o final deste ano para controlar a inflação e realmente trazer algum vigor para a economia, ou uma estabilidade, pois as incertezas, né, a instabilidade afugenta os investimentos, principalmente quando se fala dos investidores estrangeiros. A despeito de agosto ter sido um mês excelente para o mercado financeiro, pairam bastante dúvidas e incertezas para o investidor brasileiro. Uma delas é a questão da Selic, então saber se o Banco Central brasileiro vai aumentar a taxa Selic já na reunião 17 e 18 de setembro, como vai ser o tom desse comunicado, se é um comunicado que realmente mostra uma aderência bem grande de todos os diretores do Copom em trazer a inflação para o centro da meta, ou se nós teremos alguma surpresa aí nesse comunicado. E claro, também o Gabriel Galípolo, que é um nome alinhado com o governo, inicia sua presidência ali em 2025 e ele já vai ter que enfrentar um cenário no qual a inflação não está mais controlada como ela parecia que estava no início deste ano. Diante disso, para o investidor, a melhor decisão é colocar o capital em algo com liquidez, pois dependendo qual será o tom do comunicado, nós podemos ter uma reação bem forte no mercado e como um todo aqui no Brasil, e isso vai fazer com que o investidor possa se posicionar de uma forma assertiva, seja essa forma indo para a própria renda variável nas ações ou indo para a renda fixa para aproveitar uma alta nos juros. E eu vou falar brevemente das ações. O que eu gostaria de destacar nesse mês são ações de commodities, novamente, que estão sofrendo muito. Os papéis da Vale estão em baixa em virtude das questões que envolvem a China. Outras ações que vale a pena destacar são da Gerdau e da Suzano, que por estarem expostas a commodity são boas opções e também porque estão com valuations bem baratos. Finalizamos assim mais um programa Quanto Rende, programa especial, pois nós fizemos então o nosso primeiro ano. Espero que nós possamos nesse próximo ano melhorar ainda mais a questão das informações que são trazidas e munir todo investidor que nos escuta, que nos acompanha com informações relevantes para que possam tomar decisões inteligentes na construção das suas carteiras de investimento. Ficamos por aqui, um excelente mês a todos, um forte abraço.